Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Já vai deixando o like aí, tá? Bom, e aqui a gente vai direto pra notícia, é isso aí. A bomba de hoje foi a prisão do Tagliaferro, isso aí, o ex-assessor do Alexandre de Moraes, que tava denunciando toda a quadrilha do STF, gente. Você vai entender tudo o que aconteceu neste vídeo aqui, tá? Prisão, aí depois soltura, aí depois ele deu entrevista. Gente, vamos começar pelo começo. Olha só, começar aqui pelo Pitole, preste atenção. A informação que eu acabei de receber, o Wellington Barros, ainda é extraoficial, mas já chega aqui para mim, no meu telefone, dá conta de que 3 agentes da polícia italiana, agora, foram até a casa, até o apartamento de Eduardo Tagliaferro, e levaram Tagliaferro com a justificativa de controle de residência, mas isso não existe. Não é habitual levar o cidadão para controle de residência. Parece-me que um deles disse que havia chegado algo do Brasil. Gravíssima situação. Fábio Panhozzi é advogado da Carla, no Brasil. Conversei com outra advogada aqui agora, que está na Itália, me passando a informação, portanto, atenção, Barros, destaque aí por gentileza, a informação diz que Eduardo Tagliaferro recebeu no seu apartamento agora há pouco 3 agentes da polícia italiana que o levaram, detido, para controle de residência. E no meio disso tudo, extraoficialmente, chega a informação que um dos policiais o informa de que veio uma ordem do Brasil. É isso, gente. Essa daí foi a notícia de momento, deixando a gente muito preocupado, né? É porque prendem o denunciante e não prende o denunciado. É tudo pelos avessos. Mas, olha só, isso aqui foi o vídeo durante que o Tagliaferro foi levado para a delegacia. Isso aí. Olha só as informações depois que ele foi levado para a delegacia. Em contato com as autoridades italianas, eles falaram que o Tagliaferro não pode sair da cidade em que ele está, porque eles têm uma notificação para enviar, e essa notificação pode ser um pedido de extradição, que a polícia ainda não tem esse pedido formalizado para eles, mas não há outra justificativa para que eles tenham pego o Tagliaferro na sua casa, na sua residência, e levarem para dentro de uma delegacia. Foram os próprios carabinieri. Então o Tagliaferro vai voltar hoje para a casa dele, e aí nós vamos saber mais notícias no passar do dia. Caso seja um pedido... É isso aí, no finalzinho da tarde, finalmente o Tagliaferro apareceu para dizer o que aconteceu. Pois é, ele e o Paulo Figueiredo, gente. Isso aí que vocês vão ver agora em primeira mão, tá? Essa entrevista do Paulo Figueiredo com o Tagliaferro depois de tudo que aconteceu. Ele ir para a delegacia, ter que se explicar. Olha só o que aconteceu, gente. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora ou na segunda eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui. Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias
posterior ao pedido de extradição, ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar, mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão, já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a Corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora ou na segunda eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso. É isso, gente. Prisão do Tagliaferro, só que a Itália não acatou a prisão dele. Pois é, no começo aí ele foi levado para a delegacia, ninguém sabia se ele tinha sido preso ou não. Ele não foi preso, porém o Alexandre de Moraes tá aí em cima tentando criar qualquer coisa para prender ele, gente. Sendo mais um preso político. Lembrando que na Itália também tem a Carla Zambelli, que foi presa por se defender. Só isso, por se defender. Bom, mas vamos a mais notícias aqui, porque não para, gente. É isso aí. Olha só essa daqui. O Lula novamente desistiu de ir falar com o Trump e quer porque quer falar por telefone, gente. Porque segundo ele, se falar por telefone, ele não vai ser humilhado. Mas a primeira coisa que ele quer falar, adivinha o que é? Não é os interesses do povo, não. É sobre o Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus, olha só isso. Bom, e o governo Lula quer incluir na possível negociação com os Estados Unidos a revisão das punições ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, bem como a reversão da suspensão de vistos de autoridades brasileiras. A primeira reunião entre os presidentes ainda não tem data definida, mas deve ocorrer por telefone ou videoconferência. Piotto, a princípio, o encontro presencial está descartado. Desculpe, o Lula que se cuide que ele perde o visto também, hein? Começaram a tomar de presidentes, aí ele que se cuide. Eu vou só retomar uma frase que o Augusto trouxe tempos atrás aqui. O Lula não disse que é o maior negociador do planeta? Por que não vai lá? Vai lá pegar o número 2. Vai lá, se é bom, vai, negocia pessoalmente. Qual é o problema de ir à Casa Branca? Todo mundo foi, mostra que é bom e vai lá. Mas vai com coragem. Coragem e fé, né? A fé não costuma falhar, presidentes. Pode citar até o Gilberto Gil, se quiser, nessa história. Eu vou só retomar um último ponto. É difícil imaginar que o ministro Gilmar Mendes, Paula, não tenha conhecimento do que é exatamente a Lei Magnitsky. Eu não posso conceder a ele o benefício da ignorância. Ele não é ignorante, óbvio que não é. E é um conhecedor do direito, não só daqui, o direito alemão, que ele é, inclusive, das vozes mais eloquentes para falar sobre o direito alemão e tudo mais.
Ele sabe que a Lei Magnitsky não tem absolutamente nenhuma aplicação aqui no Brasil, não vai mudar nada se o Congresso Nacional, como ele agora quer, né, faça uma lei. Não vai mudar absolutamente nada. Por que ele se expõe a isso? Bateu o desespero? Não tem mais o que fazer? Porque não tem o que fazer. Como também não terá o Lula como convencer o Donald Trump de que o Alexandre de Moraes não cometeu violação contra os direitos humanos, graves violações. O caso do Daniel Silveira, o caso, por exemplo, do Felipe Martins, o caso do Clériston da Cunha. Ele vai dizer o quê? Não, o Alexandre de Moraes cumpriu a lei, mas não analisou um parecer da PGR para soltura ou prisão domiciliar do Clériston da Cunha antes que ele morresse sob tutela do Estado. Morrer sob tutela do Estado é coisa de ditadura. E eles sabem disso. O Gilmar Mendes, inclusive, claro que sabe, imagina, é um homem culto. Vamos lá. Agora, a esse ponto, por exemplo, em que eles estão aí nessa alegação toda, a possibilidade dessa negociação, as tarifas todas, e nós estamos falando não dos 10%, nós estamos falando dos 40 pontos percentuais adicionais que elevaram melhor, as tarifas brasileiras, americanas sobre o Brasil, a 50%. Esses 40% têm uma explicação na carta do dia 9 de julho. E lá o Donald Trump, de próprio punho, porque ele assina a carta, está escrito lá, claramente, papel timbrado da Casa Branca, que tem violação dos direitos humanos, perseguição política, fraude eleitoral, tem um monte de coisa ali. Vai explicar o quê? Porque aqui no Brasil não dá para convencer que a democracia existe, que não houve atentado contra os direitos humanos. Então, vai explicar o quê? O governo brasileiro está tentando ganhar algum tempo. E, claro, falta coragem de enfrentar um homem na Casa Branca. É isso, gente. O Lula arregando não quer ir para a Casa Branca e quer falar por telefone. O Trump não quer isso, não. Bom, hoje o dia foi bastante agitado. Prisão do Tagliaferro, que no final não foi preso porque a justiça da Itália não acatou. O Alexandre de Moraes em cima dele, tentando prender de qualquer jeito. Mas felizmente deu tudo certo, gente. Eu vou trazer mais informações sobre isso mais na frente, porque o Tagliaferro vai ter que se explicar. Pois é, mostra todos os documentos que não tem nada ilegal contra ele. Ele não infringiu nenhuma lei. Pois é, eu vou trazer tudo isso para vocês, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo, importante. Comenta aí embaixo também da onde você tá falando, tá? Só vai comentar quem chegou até aqui no fim do vídeo, né? Então é isso, fiquem todos com Deus, eu volto em breve, tá?